Em outubro de 2019, uma notícia chacoalhou o mundo. Um processador quântico da Google havia superado os supercomputadores existentes. Mas a verdade é que a física quântica já faz parte da nossa vida há algum tempo. Muitos fenômenos quânticos já estão sendo utilizados pela tecnologia. Tanto em smartphones quanto em computadores, há elementos que dependem da mecânica quântica. Só que a ideia de um processador quântico é de que a mecânica quântica seja usada para resolver problemas muito mais complicados. Os computadores da nossa rotina são baseados num princípio binário. Quando realizam seus cálculos, só distinguem zeros e uns. Por meio da interação de incontáveis caixas de informação, chamadas bits, os computadores se transformam em verdadeiros mestres da matemática. Os processadores quânticos também conhecem zeros e uns, mas contam com uma capacidade extra decisiva. Se você observar a física clássica, cada sistema está em um estado bem definido. Por exemplo, uma moeda tem cara ou coroa. Na física quântica, um sistema pode ser ao mesmo tempo cara e coroa. É a chamada superposição. É só quando o sistema é medido ou observado que se decide se é cara ou coroa. Com 3 bits clássicos, é possível realizar um total de 8 estados diferentes, de acordo com o princípio binário. Os chamados bits quânticos, ou qubits, têm a capacidade de superposição. Com isso, podem assumir todos os estados simultaneamente, processando informações em paralelo ao mesmo tempo. Uma vantagem que duplica a cada bit quântico adicional. O processador da Google tem 53 qubits e é capaz de representar 9 bilhões de estados simultaneamente. Uma quantidade de grãos de arroz que poderia soterrar a Torre Eiffel. E estamos falando da verdadeira. No caso dos bits quânticos, é importante que possam operar próximos, porque são muitos. Na mecânica quântica, essa propriedade se chama entrelaçamento. Todos devem unir-se em um emaranhado, ou seja, formar um só estado no qual todos os qubits trabalham juntos e não têm uma vida individual. Antes de uma medição, as moedas quânticas estão em um estado misto de cara e coroa. No entanto, se uma delas assume um determinado estado, as outras fazem o mesmo. Esse é o entrelaçamento quântico, um dos fenômenos mais misteriosos da física quântica. Os objetos entrelaçados parecem saber o que os outros fazem sem que haja qualquer conexão evidente entre eles. Chegar a esse emaranhado entre os qubits é um desafio técnico enorme. Isso porque os sistemas quânticos entrelaçados são bastante instáveis. O mínimo contato com o meio ambiente, por exemplo, com uma molécula de ar ou partícula de luz, destrói o emaranhado dos qubits. Por essa razão, os processadores quânticos funcionam completamente isolados. Além disso, até hoje, o estado de entrelaçamento só pode ser mantido por milissegundos. Os processadores também necessitam que a temperatura do entorno seja fria, a poucos graus acima do zero absoluto. Uma condição que só pode ser criada em laboratório. Apesar dos obstáculos, em um projeto financiado pela Google, foi possível construir um computador quântico que provavelmente fará história. O processador se chama Sycamore e foi o primeiro a superar um supercomputador clássico resolvendo um problema matemático. O processador Sycamore da Google é uma revolução importante da computação quântica. Foi construído para um problema muito específico e só serve para resolver esse problema. Mas faz isso muito mais rapidamente que um processador clássico. O que gostaríamos de ver é um computador quântico que também possa resolver problemas mais práticos. Mas a maioria dos especialistas acredita que vão ser necessárias décadas ainda até que os primeiros computadores quânticos sejam lançados no mercado, porque eles são, por natureza, propensos ao erro.
O que precisamos no futuro é mais desenvolvimento, poder ir corrigindo erros para poder resolver tarefas realmente importantes e práticas. É possível que, quando fiquem prontos, os computadores quânticos se limitem a campos muito específicos de aplicação. Serão imbatíveis, filtrando opções entre um número inimaginável de possibilidades. Uma grande vantagem em buscas dentro de grandes bases de dados ou na hora de definir a melhor jogada numa partida de xadrez. Algumas áreas de pesquisa também vão se beneficiar. A simulação de grandes moléculas, por exemplo, é tão complexa que os supercomputadores de hoje apenas se aproximam de soluções. As versões quânticas seriam perfeitas para a tarefa porque seguiriam as leis da mecânica quântica, assim como as próprias moléculas. Isso poderia levar a microbiologia ou pesquisa farmacêutica a novos níveis. Houve um famoso físico, Richard Feynman, que disse: "Quem afirma ter entendido a mecânica quântica não a entendeu." Apesar de que nunca entenderemos a mecânica quântica a fundo, o fato é que podemos usá-la e criar coisas que sirvam para o nosso mundo real. Mas a proteção de dados será um problema. O método de encriptação mais comum hoje em dia, o RSA, que é usado em acessos bancários online, não vai poder evitar que informações sejam hackeadas por um computador quântico. Isso se deve ao fato de que o método de proteção se baseia na decomposição de um número muito grande em dois fatores primários. Um problema matemático que nos computadores atuais gera erros. Aqui novamente entra em jogo a habilidade especial dos computadores quânticos para testar diversas possibilidades simultaneamente. A vantagem da tecnologia quântica provavelmente vai ser restrita a algumas áreas. Não deve mudar a maneira como usamos computadores na vida cotidiana. Portanto, não espere ver smartphones ou laptops quânticos em um futuro próximo.